A paz de Cristo e a alegria de Maria, quero acolher com muita alegria a você, meu irmão, minha irmã, a sua família. Abraço de modo especial a você, meu irmão José, e toda a sua família que começou conosco este projeto bonito de formação familiar, e a você que está se unindo a nós a partir de agora nesse nosso encontro mensal e nesse tempo falando sobre virtudes. Nós estamos utilizando para isso um livro muito bom, que eu recomendo muito para você e para a sua família, o livro A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto. É um padre do movimento Opus Dei, que escreve maravilhosamente bem, muito inspirado pelo Espírito Santo de Deus e que nos presenteou com esta obra muito simples e muito profunda e muito prática para colocarmos no andamento da nossa vida familiar, da nossa vida pessoal e, é claro, consequentemente, da nossa vida familiar. Hoje nós vamos para mais um capítulo, é o capítulo número 7 do livro A Conquista das Virtudes, e eu convido você para rezar conosco, abrindo o seu coração para a nossa conversa de hoje. Já convido você a ir interagindo, deixando a sua saudação, dizendo o seu nome, de onde você está nos acompanhando, qual o sobrenome da sua família, Souza Pinto, qual é Costa de Almeida. Deixa aí nos comentários o seu nome, quem lhe convidou para estar aqui conosco nesta ocasião, e nós vamos ficar muito contentes de irmos nos conhecendo e participando juntos desse momento. Você também que está conosco aqui pela primeira vez, se você não acompanha o nosso canal, faça isso agora, toque aí o botãozinho inscrever-se e, se for gostando, já deixa o seu gostei, o seu like, porque isso ajuda a impulsionar essa publicação para que ela alcance muitas outras pessoas. Você que está acompanhando agora conosco a estreia desse conteúdo, você tem aí um chat, um bate-papo ao vivo, você pode ir interagindo, aproveitando essa oportunidade para deixar os seus comentários. Então vamos rezar, meu irmão, porque virtude é algo fundamental na nossa vida. A virtude, você sabe, é o contrário do vício. É a atitude boa. E aquela atitude boa que eu pratico constantemente, aos poucos vou me dedicando, me esforçando, me exercitando para fazer aquilo que é bom. E a minha vida, com a graça de Deus, sempre assistida pela graça de Deus, vai se tornando uma vida virtuosa. Agora, as virtudes a gente tem que se determinar por elas, né? Precisamos nos determinar para a conquista das virtudes. Então vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir sobre nós o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, já começo lembrando a você que nós só nos determinamos a conquistar alguma coisa se nós reconhecemos que aquilo realmente é bom. E é muito bom ter uma vida virtuosa. É bom para a gente, é bom para quem convive com a gente, é bom para a nossa família. Uma pessoa entregue aos vícios, ao que é errado, aquilo que não é certo, aquilo que é sujo, corrupto, essa pessoa sofre, ela é ruim consigo mesma e ela se torna algo muito perverso, algo muito prejudicial para aquelas pessoas com as quais ela convive no trabalho, na família. Então, você sabe disso. Então, é muito importante crescer no bem, é muito importante conquistar realmente as virtudes e Deus nos dá todas as condições para isso. Mas nesse capítulo de hoje, o padre Francisco Fausto vai nos falar do que ele chama de uma virose. Na realidade, sobre duas viroses, mas no nosso programa de hoje, no nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma delas. É claro, é uma comparação para falar de uma realidade
espiritual. O que é que pode comprometer seriamente as virtudes, esta vida boa, essa vida certa, essa vida reta? Porque as virtudes, você sabe, as 4 virtudes sobre as quais nós sempre estaremos falando aqui, as virtudes humanas, aquilo que Deus deseja que nós vivamos na nossa humanidade, é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A prudência, sendo uma pessoa que não age por impulso, mas sempre a partir de uma reflexão, de uma sensatez, o que dizer, o que fazer naquela hora, de qual maneira, essa é a prudência. A justiça, aquela vida reta, fazendo sempre aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é justo, desde as pequenas coisas, evitando deslizes, evitando aquele jeitinho que a gente vai muitas vezes enveredando pelo que é errado e acaba em coisas cada vez piores. A fortaleza, porque para viver de uma forma virtuosa, a gente vai encontrar reações, dificuldades, situações virão para nos abater, para nos desanimar, a gente tem que ser forte. Tem que ser forte. Na vida que a gente leva neste mundo, nós precisamos dessa virtude, para não nos deixarmos abater, para termos a determinação cada vez mais pelo bem. E a temperança, você sabe, uma vida equilibrada, uma vida moderada, uma vida com tempero certo, Uma vida com firmeza e equilíbrio, sem nos deixarmos levar pelos impulsos, pelos instintos, pelos desejos, pelos prazeres, sem excessos, uma vida com temperança. Muito bem, o que é que pode prejudicar essa conquista das virtudes, esta vida conduzida desta forma? Então, o Padre Francisco ele fala de 2 vícios que ele compara a um vírus que contamina as virtudes e pode chegar mesmo a neutralizá-las, a apagá-las do nosso coração, da nossa vida. Quais são esses 2 vírus? O orgulho e o hedonismo. Escreva aí para você registrar, deixa no comentário, escreve no seu caderninho de reflexões. É importante você ir anotando tudo aquilo que a gente está conversando por aqui. Então vamos lá, você que está com a sua família reunida conosco hoje, coloque assim: os vírus que corrompem as virtudes, que neutralizam, que destroem, que apagam as virtudes são o orgulho e o hedonismo. Nós vamos nos concentrar neste programa de hoje, neste episódio de hoje, falando sobre o orgulho. E aqui o padre nos diz algo muito interessante. Existem defeitos, realidades assim, que não são positivas, que são bem negativas, mas que acontecem em uma forma de surto, não é? Em alguns momentos. Por exemplo, a questão da raiva. Quem aqui já não teve raiva, eu já tive, tenho de vez em quando, você também, eu acredito que é possível, Em família não é muito difícil, alguém apronta uma ou outra, a gente acaba ficando com raiva. Porém, a questão da raiva, e aí você também pode ter essa experiência, com certeza, ela é momentânea. Ninguém fica com raiva o tempo todo, 24 horas, assim. São momentos, em que a gente desequilibra um pouquinho, porque a raiva não é uma coisa boa, não é uma coisa virtuosa. Você tem que ter equilíbrio, aí passa pela que a gente acabou de falar das virtudes, Você tendo o equilíbrio devidamente, a fortaleza devida, você não se deixa levar pelos impulsos e não fica aí tendo raiva o tempo inteiro. Mas a raiva, ela é uma atitude que não chega a contaminar tudo, porque tem aquele momento, você, com a graça de Deus, faz aquela força, se equilibra, a raiva passa. Porém, tem 2 atitudes, meu irmão, minha irmã, que são esses vírus sobre os quais a gente vai começar a falar hoje, que contaminam tudo e causam um prejuízo generalizado. É como se fosse uma virose generalizada que adoece todas ou quase todas as virtudes. O orgulho e o hedonismo. Sobre o hedonismo a gente vai falar mais no próximo programa, no nosso próximo encontro. Mas vamos falar sobre o orgulho, a soberba. A soberba, ela é o contrário do amor. O orgulho é o contrário do amor. O amor, ele vai favorecer a todas as virtudes, porque vai nos aproximar de Deus, vai nos aproximar do outro. Então isso abre o nosso coração para no dia a dia a gente ir crescendo,
nessa vida correta, nessa vida certa, nessa vida boa para nós e para os outros. O orgulho, ele nos fecha em nós mesmos. O Papa, atualmente Papa Emérito, né? O Papa Bento XVI, ele disse o seguinte, olha que interessante, que forte. Cada um de nós traz dentro de si uma gota do veneno da serpente do paraíso. Vou repetir. Cada um de nós, foi o Papa Bento XVI que disse isso, cada um de nós traz dentro de si uma gota do veneno da serpente do paraíso. Que veneno é esse? O orgulho. Você sabe que essa serpente do paraíso é o demônio, né? E o que fez com que o demônio desandasse, né, e de anjo de luz se tornasse o anjo das trevas, o adversário de Deus, o inimigo, foi a soberba. Ele começou de tanta beleza que Deus tinha lhe dado, de tanto poder, de tanta luz que Deus tinha lhe dado, ele começou a se achar como Deus, né? E declarou, não vou mais servir a Deus, e causou todo aquele estrago lá no céu, arrastando uma terça parte dos anjos, e depois chegando lá no paraíso também, estragando com a vida feliz que Adão e Eva tinham, e continua muitas vezes estragando com a nossa vida. O orgulho. O Papa Bento XVI disse então que nós temos, por conta daquela picada que aconteceu em Eva e em Adão, nós temos como que uma gota desse veneno. Então todos nós somos feridos muitas vezes pelo pecado do orgulho, pelo pecado da soberba. E caracteriza realmente esse pecado uma rebelião contra Deus, quando nós ficamos fechados em nós mesmos, no nosso egoísmo. Então, essa independência de Deus, porque foi isso que aconteceu com Adão e Eva e acaba se repetindo com a gente, né? Você não precisa obedecer a Deus, o demônio disse, faça o contrário do que ele disse que no começo do fruto, coma, não tem problema, vocês vão ser como deuses. E aí o homem e a mulher resolveram viver independente de Deus. Você que está nos acompanhando agora, você tem vivido na dependência de Deus? Você reconhece que depende de Deus, que a sua família depende de Deus, ou você vive uma independência de Deus? Vamos refletir sobre isso hoje. Porque aí está a questão do orgulho. E quando nós resolvemos viver nessa independência de Deus, sabe o que acontece, meu irmão? Acontece que nós cortamos a nossa conexão com o Senhor. Quando nós resolvemos tocar a vida por nós mesmos, nós cortamos essa conexão vital, porque dessa nossa ligação com Deus é que depende a nossa vida. É como se você cortasse o tubo do oxigênio. Aí você está se condenando à morte. Em Deus está a fonte da vida, a fonte do bem, a fonte da bondade, né? Então, é como se você estivesse se condenando à morte quando você acha que não precisa de Deus. E isso a gente faz por conta do nosso orgulho. Veja como é algo muito sério que nós temos que refletir. Na prática, eu tenho vivido essa união com Deus? Eu tenho buscado estar na dependência de Deus? Se permita fazer essa pergunta. E aqui vem uma outra colocação do Padre Francisco muito importante. Ele diz assim, quando a soberba, quando o orgulho dá na nossa vida o seu grito grito do Ipiranga, lembra? Independência ou morte, né? Então, as virtudes, elas saltam fora. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, não tem como ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que vive realmente a prática do bem, a prática do que é certo, porque se separou de Deus e sem Deus nós não conseguimos trilhar um caminho reto se nos fechamos no nosso orgulho, porque falta o amor a Deus, porque falta o amor ao próximo e é essa atitude de amor a Deus, ao próximo, que vai nos abrindo ao crescimento nas virtudes, você está entendendo? Então o orgulho ele é extremamente prejudicial por isso, porque nós sozinhos não conseguimos. Jesus diz assim uma frase, sem mim nada podeis fazer. E aí, sem a graça de Deus, sem a orientação de Deus, sem esse movimento de Deus no nosso interior, mesmo aquela pessoa que não é, digamos assim, religiosa, mas se ela é humilde, Deus vai fazendo no coração dela, de alguma forma,
com a própria bênção da humanidade que Deus nos deu. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu a vontade. Nós não somos como os animais irracionais, nós temos a razão e mesmo sem uma questão propriamente religiosa, a marca de Deus está em nós. E ela flui quando nós somos humildes. Agora, o orgulhoso se fecha a tudo isso. Na palavra de Deus, o Padre Francisco cita, anote aí para você conferir depois. Eclesiástico 10, do 7 ao 15. Alguém pode até digitar nos comentários. Vamos lá, Severina, Maria Alice, vamos trabalhar. Você que está aí conosco, vamos lá, digita aí. Eclesiástico, capítulo 10, versículos do 7 ao 15. Eclesiástico 10, do 7 ao 15. Olha o que está escrito. O orgulho é odioso diante de Deus e dos homens. É o princípio de todo pecado. O orgulho é o princípio de todo pecado. Foi assim com o demônio, foi assim com Adão e Eva, é assim comigo e com você. Quando nos entregamos ao orgulho, a essa aparente e possível, que na realidade não é, independência de Deus, a gente começa a fazer o que não presta, a gente começa a pecar. Então, muito cuidado com o orgulho. Agora, fica atento aí, você que está nos acompanhando, que a gente daqui a pouquinho vai fazer um teste para ver se é orgulhoso. Vamos fazer uma verificação, o padre aqui nos dá um checklist que nos ajuda a verificar o nosso nível de orgulho ou de humildade. Continua com a gente aí que você vai ver que beleza. Muito bem, então, o orgulho ele é odioso diante de Deus e odioso diante dos homens. Vamos entender isso. O início do orgulho no homem é renegar a Deus. Quando nós achamos que não precisamos de Deus. E o veneno da serpente que atingiu Adão e Eva lá no paraíso, ele continua agindo no nosso meio, nos levando a desprezar Deus, as coisas de Deus, a nos acharmos autossuficientes. Então o orgulhoso não reza. Opa, tá vendo aí? Já vou dando uma dica para você. O orgulhoso não procura rezar. Ele não precisa, não vai para a missa, não lê a Bíblia, não busca abrir o coração para o que é bom, para o que é certo, mas simplesmente para o que acha que é bom. Então, quando a gente não busca a Deus, já é um sinal de orgulho, tá bom? Então, é bom a gente ficar atento. O orgulhoso é aquele que vai dizer, olha, esse negócio de religião já era. Você ainda acredita em religião? Pois eu escolho a minha verdade. Ninguém tem que me dizer o que é certo ou errado. Já ouviu alguma vez uma frase assim? Tem dito esse tipo de frase? Cuidado, ninguém tem que dizer para mim o que é certo e o que é errado. Sinal de orgulho. Tem alguém que tem que dizer para mim o que é certo e o que é errado? Deus. Essa história de certo e errado não depende da maioria, não é o que todo mundo acha. Isso para você é certo, para mim é errado. Opa, o que é certo, o que é errado. Deus já determinou isso aí. Então, pode levar também o orgulho, diz o Padre Francisco, a alguém acreditar em Deus com a boca e na teoria, mas na prática considerá-lo supérfluo. Então, tem gente que vai dizer que acredita em Deus, que Deus é bom, que é preciso buscar a Deus, mas isso só da boca para fora. Na prática, Deus está ali de escanteio, entendeu? A busca de Deus, a vida de oração, a participação na vida da igreja, isso aí não tem valor nenhum. Então, é uma outra forma do orgulho se manifestar. E cuidado também, porque se você que está nos acompanhando, né? Preste atenção aí. Se você diz, não, graças a Deus não é o meu caso, eu não sou uma pessoa orgulhosa porque eu busco muito a Deus, qualquer situação difícil que eu estou passando, eu busco a Deus. Olha, cuidado, porque o Padre Francisco alerta. Pode ser que a gente caia no erro de aceitar Deus como um empregado, como um servente útil, a quem eu recorro só na hora da aflição. Isso não significa que eu sou humilde. Eu posso ser um orgulhoso camuflado. Deu para entender isso aí? Porque o humilde realmente, ele busca a Deus não só para apagar um incêndio, né? Ele busca a Deus para que Deus conduza a sua vida. Então tem que ter muita atenção com relação a isso. E ainda tem outra situação ainda mais complicada em que a gente chega ao ponto de, por soberba, por orgulho, dizer que Deus está errado.
Olha lá, você pode estar dizendo, não, isso aí é demais. Não tem uma pessoa que seja tão orgulhosa, tão soberba, que chega ao ponto de dizer que Deus está errado. Olha lá se não for eu e você. Então preste atenção, olha um exemplo. Alguém que acha que essa história de casamento não tem mais nada a ver, então está dizendo que Deus está errado, porque está lá escrito na Bíblia. O homem deixará seu pai, sua mãe, a mulher vão se unir, serão uma só carne. Foi estabelecido por Deus o casamento, a família. Então, quando eu e você, quando seja lá quem for, começa a dizer que esse negócio de família é tudo igual, tanto faz, existem vários tipos de família, não é exatamente como Deus disse. Quem acha que é normal o aborto e Deus fala o valor da vida, então está começando a colocar Deus no banco dos réus, dizendo que Deus está fazendo coisas erradas. Então é uma realidade de orgulho absurdo. Isso por conta da modernidade, por conta de defender uma verdade que as pessoas estão assumindo para ser politicamente correto, como se diz, você vai negando tudo aquilo que Deus já determinou, como certo, como errado, como bom. Como a gente citou o exemplo agora do casamento, da família e tantas outras orientações que a gente percebe uma revolta da sociedade contra a igreja. Porque, de repente, nós ficamos mais espertos do que Deus. Nós sabemos mais do que Deus. Veja que orgulho. Depois o padre vai mostrar o mal do orgulho com relação aos nossos relacionamentos. E isso aqui para a família é muito importante. Olha lá. Aqui ele faz uma comparação interessante. Ele diz que o nosso coração pode ser comparado com um instrumento de cordas, né? Mesmo quem não toca violão sabe mais ou menos como é que funciona. Então ele diz assim: quando as cordas do nosso coração, da nossa vida, são tocadas pela bondade, pela sinceridade, aí saem notas de amor. Aí a minha vida e a sua é uma melodia gostosa de se ouvir. A sua vida é uma melodia boa de se ouvir pela sua família, pelas pessoas que trabalham, convivem com você. Ou é aquela música enjoada que você diz, pelo amor de Deus, desligue isso aí. Se a sua vida é tocada pela bondade, pela sinceridade, todo mundo quer ouvir a música da sua vida. Agora, quando quem toca é o orgulho, sabe o que é que sai? Discórdia, mágoa, raiva, inveja, incompreensão. Pense numa música ruim. Se a minha vida e a sua, meu irmão, minha irmã, você que está como família nos acompanhando em mais um episódio, se a sua vida é marcada pela discórdia, pela mágoa, pela raiva, pela inveja, pela falta do amor ao próximo, tudo isso que é fruto do orgulho, a nossa vida se torna extremamente desagradável, até para a gente mesmo. Tem gente que nem se aguenta de tão ruim. É uma tristeza, mas é uma verdade. Então, é preciso a gente, de vez em quando, parar para escutar o som das nossas cordas, para escutar que tipo de música a minha vida está sendo. Deixa eu perguntar para você, que tipo de música a sua vida está sendo? E aí você vai ver se a sua vida está sendo tocada pelo amor ou pelo orgulho. O orgulho, quando nos toca, ele gera em nós, olha lá a listinha, para você já ir fazendo a verificação. Desejo de ser mais do que os outros, de se sobressair, de ficar por cima. Desejo de ser valorizado, de ser acatado, de ser estimado. Tudo isso aí é fruto do orgulho, viu? Você tem esse desejo de se sobressair, de ficar por cima. Quanta briga na família também, porque alguém quer sempre estar com a razão, estar por cima. Pensa isso entre marido e mulher, como é importante. Na relação pai e filho, aquela ânsia de se sentir superior, de nunca querer ser inferiorizado, a incapacidade de aceitar o que fere o amor próprio e rebaixa a nossa imagem, a dificuldade de praticar o amor ao próximo. Então vamos desmascarar esse inimigo das virtudes e é hoje, e é agora. Então fica bem atento,
porque o Padre Francisco vai nos dar assim umas dicas, é como se fosse um checklist, mostrando atitudes, comportamentos que nos mostram que estamos deixando o orgulho dominar o nosso coração. Para isso ele usa antes um trecho do livro Cântico dos Cânticos, anote mais essa passagem, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, onde lá está escrito que é importante caçar as pequenas raposas que destroem a vinha. Quais são essas pequenas raposas que destroem a vinha da nossa vida virtuosa? São exatamente as nossas atitudes de orgulho. Então vamos lá? Estão prontos? Prontos para fazer a verificação? Estamos quase terminando esse capítulo de hoje. Vamos lá. Então, uma lista de atitudes, de comportamentos, de condutas que mostram se estamos ou não sendo orgulhosos. Vamos lá. Sermos susceptíveis por minúcias. Ou seja, qualquer coisinha nos ofende, nos melindra. Uma pessoa que se ofende por qualquer coisa, que fica melindrado por qualquer coisa. Sinal de orgulho. Pessoa orgulhosa. É o seu caso? Vamos tirar esse orgulho do coração. Vamos pedir a Deus que nos dê um coração como o dele, humilde. São José Maria diz assim: os pobrezinhos dos soberbos sofrem por 1001 pequenas tolices que o seu amor próprio agiganta. Isso aqui é uma frase de um grande santo, vale a pena você conhecer. Fundador do Opus Dei, essa obra da qual faz parte o Padre Francisco Fausto. Vou repetir. Os pobrezinhos dos soberbos, ele está dizendo assim, os coitados dos orgulhosos sofrem por 1001 pequenas bobagens que o seu amor próprio, quer dizer, ele tem tanto amor próprio, se acha tão importante, que qualquer coisinha pequena ele transforma numa coisa grande. Conhece alguém assim? Você? Peça a graça de um coração humilde. Outro sinal de orgulho, ser teimoso, julgando que está sempre com a razão. O ponto de vista do outro não importa. Eu sei o que é certo, eu estou correto. E somos incapazes, quando orgulhosos, de não dizer a última palavra nas discussões. Olha lá, tem algum casal aqui, no final das contas, você quer sempre ter a última palavra? Sinal de orgulho. Vamos continuar então. Quando nós nos queixamos de não sermos compreendidos, ao mesmo tempo que julgamos com dureza os outros. Olha lá, orgulho na certa. Quando você se queixa, ninguém me compreende, todo mundo fica me julgando, não veio a razão daquilo que eu estou falando. Você se queixa muito que ninguém lhe compreende. E, ao mesmo tempo, você julga os outros. Sinal de orgulho. E julga com dureza. Sinal de orgulho. Quando nós temos uma excessiva preocupação pela nossa imagem. Olha como isso aqui está muito presente nos dias de hoje. Né? A gente fica o tempo todo ali no Instagram, Facebook, sei lá, nas redes sociais e preocupado com quantas visualizações, os comentários, o que foi falado. Sinal que o nosso orgulho está tinindo, não é? Quando nós temos essa preocupação excessiva, o que será que estão dizendo de mim? Orgulho. Procurando fazer pose, né? Quando ficamos nos perguntando, eu fiquei bem, o que é que você acha? Que tal? Eu fiz um papel ridículo? O que é que estão dizendo por aí de mim? Sinal de orgulho. Não perdoar, guardar ressentimento por longo tempo. Ah, isso aqui eu nunca esqueço. Pessoa rancorosa é orgulhosa. Então, quem guarda mágoa, quem fica remoendo uma falta que sofreu por muito tempo, é outro sinal de orgulho. Quando temos um espírito muito crítico, uma tendência quase que instintiva de ver o lado errado, o lado feio dos outros, é sinal de orgulho. Tem gente que só consegue ver o que não presta no outro, não é não? Você não consegue ver as qualidades, até porque você acha que só você tem qualidades. Então, qualquer realidade assim, que alguém é muito crítico, que fica sempre vendo o defeito dos outros, é sinal
de orgulho também. Está dando para fazer um raio-x caprichado do nosso coração. Tá ou não tá? Aproveita, faz a sua revisão de vida. E tem jeito, viu? Se você estiver assinalando todas essas opções do checklist, não se desespere, não tem jeito, né? Procura o coração de Jesus, que é manso e humilde, como a gente vai falar daqui a pouquinho, e você vai conseguir ser melhor. Eu vou conseguir ser mais humilde. Vamos lá, ainda tem mais. Talvez você pense que isso aqui não tem nada a ver com orgulho, mas veja que interessante. Quando alguém abusa da ironia e das gozações. Quanta gente faz isso achando que não tem nada demais, né? Passa o tempo brincando, né? Com o defeito do outro, fazendo piada com o outro, ridicularizando o outro. É orgulho também. Você não está tendo a humildade de perceber que está magoando, que está salientando um aspecto negativo daquela pessoa, está até transformando isso em motivo de riso. Isso é ridicularizar, né? Tornar alguém motivo de riso. É um sintoma do orgulhoso também. Quando nós queremos que os outros saibam, louvem e agradeçam as coisas boas que fazemos, e se não fazem, perdemos o pique. Olha, gente, como isso aqui é importante. Quando a gente tem necessidade que os outros reconheçam o que a gente fez de bom, mas não só reconheçam, valorizem, aplaudam, agradeçam. E se isso não acontece, a gente fica meio jururu, sinal de orgulho. Não teve gratuidade. Você fez algo bom, ótimo, mas ninguém lhe agradeceu, péssimo. Que é isso? Continua firme. Faça o bem de graça. Né? De graça você recebeu, de graça você dê. Tudo de bom que nós fazemos é Deus quem nos está dando a possibilidade de fazer. Então, essa expectativa que a gente tem de que as pessoas agradeçam, valorizem. Aí eu morri de fazer isso, ninguém disse nem obrigado. Sinal de orgulho. Veja aí como nós somos muito mais orgulhosos do que nós pensávamos, não é não? E para terminar, ele diz assim, quando nós falamos demais e escutamos de menos. Olha lá quem é tagarela, né? Então, alguém que fala muito e escuta pouco. E no sentido de achar que sem ele o mundo está perdido, né? Ser o sal de todos os pratos, né? Então, sem a minha presença, tudo fica insosso. Muito cuidado, viu? Quando nas conversas nós queremos sempre mostrar que estamos por dentro de tudo, que sabemos mais do que todos, tudo isso sinaliza o orgulho no nosso coração. E isso estraga a vida. E isso afasta as virtudes, aquela vida reta, boa, agradável para nós e para os outros. O orgulho é uma praga, é uma virose. E aqui o Padre Francisco termina falando exatamente do que deve encher o nosso coração, a humildade. A humildade é o fundamento das virtudes. O que faz com que uma pessoa cresça no bem é a humildade, porque ela vai buscar a Deus, porque ela vai se abrir às orientações de Deus, porque ela vai estar constantemente revisando a sua vida, sabendo que pode e precisa ser a cada dia melhor. Se o orgulho estraga as virtudes, a humildade dá vida, cura as virtudes, protege as virtudes. E aqui para você ver como na Bíblia isso é ressaltado. Por 3 vezes a Bíblia repete, em ocasiões diferentes, essas mesmas palavras. Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Você sabia? Essa frase, ela aparece na Bíblia 3 vezes. Olha que curiosidade interessante. Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Anote aí as passagens para você conferir na sua Bíblia depois. Vamos lá. Provérbios 3, 24. Alguém pode ir anotando nos comentários. Vamos lá. Provérbios 3, 24. Tiago 4, 6. Tiago 4, 6. E 1 Pedro 5, 5. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Pode olhar lá. Por 3 vezes essa frase aparece. E nada que está na Bíblia, meu irmão, minha irmã, está à toa. E se está 3 vezes, aí é que realmente é algo sério. Deus resiste aos soberbos. Não tem como Deus dar graça aos soberbos, porque os soberbos estão de coração fechado. As mãos estão assim, fechadas, os braços cruzados. Como é que Deus pode dar alguma coisa? Como é que você pode dar
algo para alguém que está de braços cruzados, de mãos fechadas. Agora, alguém que abre os braços, que abre as mãos, pode receber. Por isso que concede a graça aos humildes. O soberbo acha que não precisa. Eu não preciso de ninguém, menos ainda de Deus. Esse é o problema. E ao mesmo tempo, olha que interessante, por 3 vezes também, Jesus, no Evangelho, insiste que todo aquele que se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. 3 vezes, anote, Mateus 23, 12, Mateus 23, 12, Lucas 14, 11, Lucas 14, 11 e Lucas também 18, 14. E se não bastasse, para mostrar o valor da humildade, em Mateus capítulo 11, versículo 29, anote aí, Mateus 11, 29, Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, se Jesus é o caminho melhor que existe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, aprenda de mim, e aí nesse aprender de mim, me imite, seja como eu, é isso que Jesus está dizendo. Ele destaca a mansidão e destaca a humildade. Eu tenho que aprender a humildade de Jesus. E Nossa Senhora, para terminar, Nossa Senhora é aquela que reconhece, Ele, Deus, olhou a humildade da sua escrava, a humilde condição da sua escrava, e por isso realizou em mim maravilhas. Lucas 1, do 46 ao 49. Lucas 1, do 46 ao 49. Meu irmão, minha irmã, na sua vida, na sua família, Deus poderá realizar maravilhas se encontrar corações humildes, corações desprendidos. A humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes. Na terra da boa humildade, todos os dons de Deus dão frutos. Todas as virtudes, diz o Padre Francisco, podem ser plantadas e crescer sadias, sem medo de pragas que as devastem. Pela senda da humildade, que é São José Maria Escrivá, vai-se a toda parte, fundamentalmente ao céu. Olha que coisa linda. Quem vive com humildade vai a toda parte e principalmente chega ao céu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que esse ensinamento tenha sido luminoso aí para a sua vida, que sirva muito para a sua família, que você e sua família cresçam cada vez mais na humildade e, consequentemente, na abertura à graça de Deus para a conquista das virtudes. Não saia sem deixar o seu comentário. Já quero convidar você para o nosso próximo episódio, no mês que vem. Nós vamos falar sobre a outra virose. Falamos sobre a triste e perigosíssima virose do orgulho. No nosso próximo encontro, se Deus quiser, nós vamos falar sobre a virose do hedonismo, essa busca do prazer. A gente vive buscando o prazer. Pois é, isso aí causa um mal tremendo à conquista das virtudes. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro. Então, deixe o seu comentário. Foi muito bom estar com você. E deixa eu dar uma motivação. Divulga esse momento com outros amigos, colegas de trabalho, com outras famílias. Fala, olha, todo mês a gente tem uma reunião onde a gente está ouvindo falar sobre as virtudes, sobre uma vida reta, uma vida bem conduzida, uma vida na amizade com Deus. Participa com a gente também. Aí divulga o link, a gente sempre está disponibilizando com antecedência para que você possa divulgar para outras pessoas. Repito, se não é inscrito aqui no nosso canal, faz isso agora, toca esse botãozinho, inscrever-se. Se gostou da nossa conversa, a partir aqui do livro A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Fausto, que eu recomendo muito você adquirir, ler e divulgar e presentear outras pessoas, deixa o seu gostei, deixa o seu like e compartilhe, toca aí na setinha de compartilhamento e manda esse nosso momento para que outras pessoas possam vivê-lo também. Combinado? Vamos rezar um Pai Nosso, concluindo nosso encontro de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abraço grande, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.